Salve, rapaziada! Tamo na área! E o São Luís deu as boas-vindas ao Alvirrubro no seu retorno ao convívio com os grandes do futebol gaúcho. Derrota no 19 de outubro para o São Luís, um pouco preocupante. Quer saber como é que foi? Vem comigo depois da vinheta no vídeo! Galera, a vida começou a dar as caras da realidade. Depois de uma boa vitória contra o time sub-20 do Grêmio, o Inter SM está jogando a Copa L4 lá em Juí e estreou contra os donos da casa. E que pese o jogo ser contra os donos da casa, a gente teve vida dura, vida difícil. Mas sabe o que não é difícil? Não é difícil tu apoiar o Paixão Alvirrubra. Senta o dedo aí no like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para saber agora quando tem no vídeo novo, porque a dinâmica vai ficar intensa. E quer saber mais? Quer ganhar um boné do Paixão Rubra? Quer ganhar uma camisa do Paixão Rubra? Vai lá na nossa rede vizinha e confere como que tu faz para ganhar. Jogo difícil lá em Juí, mas não podemos deixar de fazer alguns destaques. Lion, Misael e o goleiro Iago Haas foram os principais destaques que a gente pôde apontar nessa partida. Todos três estiveram no primeiro tempo com jogadores já mais, né, entrosados, um time um pouco mais cascudo, um pouco mais perto das peças titulares. O Inter SM não teve, né, um bom desempenho, salvo esses três jogadores. Lion, muita dedicação, muita indignação, né, com as perdas dos duelos, para usar a expressão do professor Bruno Coutinho, né, segundo ele, perdemos todos os duelos individuais durante a partida, e o Lion foi um dos caras que mostrou, né, bastante indignação, bastante, né, incomodação, inquietação com essa situação. Depois o Misael também, né, muito exigido na lateral esquerda, alguns confrontos um pouco mais quentes com o lateral esquerdo Vidmar, né? Então foi bastante intenso o primeiro tempo ali para aquele lado do campo. E também, mais uma vez, o goleiro Iago Haas mostrando muita qualidade com os pés. Bom, fora isso, foi um jogo extremamente difícil, um jogo muito complicado. O próprio professor Bruno Coutinho, né, destacou que poderia ser um mau dia técnico, que poderia ter sido, né, daqui a pouco realmente o mérito do São Luís, e aí a gente precisa, né, ficar preocupado porque o time estava tão abaixo. Começo de temporada, é verdade, mas a forma como o Inter perdeu precisa, né, ser revelada, precisa ser descoberta logo aí pela comissão técnica para poder para poder fazer os devidos acertos. E a gente já espera logo ali na frente com o São Luís, né, um melhor desempenho da equipe. Então vamos agora para os melhores momentos. Confere aí depois da palavra do professor Bruno Coutinho. Começa o jogo, então, o Internacional Santa Maria vai a campo com o Iago Haas, goleiro, Misael, Salazar, Tairone, Otávio na lateral esquerda, Matheus Santana, Simas, Lion e Vitor Júnior no meio, Adson, Yuri, Mamute no ataque. Mas quem foi para o ataque mesmo foi o São Luís, começou a apertar logo nos primeiros segundos e vai abrir o placar antes dos 2 minutos de partida. Um ótimo toque de bola da equipe do São Luís, uma equipe que dominou as ações no meio do campo, né? A gente está vendo aí o toque de bola né, com muita calma e que vai, né, com esse toque envolvendo o time do Inter até chegar num belíssimo cruzamento ali do lado esquerdo e da Silva, o garotinho, ex-grêmio, de cabeça, sozinho, na área, pôde escolher o canto e abrir o placar para o São Luís de Juí. Confere aí no replay, né, sozinho aqui o extrema do São Luís, cruzou solto, e da Silva também subiu solto com 3 jogadores ali observando o cabeceio tranquilo do jogador do São Luís. E o São Luís continuava pressionando, mas aí a gente destacou a qualidade do jogo com os pés do goleiro Iago Haas. No primeiro lance cortou ali o atacante de São Luís, recebeu a bola de volta, saiu jogando, jogou no peito lá do seu companheiro. Aí, de novo, São Luís rondando a área, né, do Inter, como a gente está vendo, roubando a bola com alguma facilidade, né, e a gente vê aí o quanto, né, o São Luís conseguiu dominar
esse setor do campo. A recuperação de bola também era, né, relativamente fácil, como a gente vai ver aí, é uma saída de bola do São Luís lá de trás, toque de bola, envolve o meio de campo do Internacional de Santa Maria e, né, com isso não sofreu praticamente, não teve nenhum lance perigoso. Aí, ó, jogo chegando tabelando, o jogador Tontini, também ex-Grêmio, um grande diferencial na equipe de São Luís, perdeu depois de entrar tabelando com seus companheiros, perdeu um gol ali muito na cara do gol. Aí foi a vez do Inter SM tentar esboçar alguma reação, uma chegada lá pelo lado esquerdo com o Adson, ele tenta fazer o arremate, a bola sobra ali na entrada da área, o Simas sobe uma falta perigosíssima que poderia, né, resultar algo melhor para o 3SM. O Lion bate forte, bate no gol, mas muito em cima do goleiro Prezi do São Luís. E, né, a gente continuava vendo aí o São Luís dominando ali a recuperação da bola, outra bola mal passada no meio ali, essa vez foi pelo Vitor Júnior, o jogador Tontini recuperou mais uma vez, né, tabela ali pelo lado, o jogador ali se desvencilhou, chutou, fraco nas mãos do goleiro Iago, mas era mais uma situação que se criava para o time de Juí. E ainda aos 45 minutos, uma falta perigosíssima, parecida com a que o Inter SM teve lá do outro lado do campo, e uma falta agora, só que dessa vez para a equipe de Juí. Então, o jogador do São Luís bateu a bola na trave, na sobra, sobrou para o jogador também do São Luís, que acabou arrematando para fora e acabava, então, dando números finais à partida no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o Inter SM troca todos os jogadores, o São Luís não usou a mesma estratégia, e o que a gente viu foi, né, que não houve uma grande diferença, houve uma sensível diferença e uma melhora ainda mais do São Luís em relação ao domínio das ações, né, com o Inter SM. Entraram o jogador Copete, Itaqui, Marcão, Rodrigo Augusto, e também Chico Bala. Meio de campo, Juan, também garotinho de 16 anos, né? Michel, Jarro, Marcos Freitas, alguns dos nomes aí que apareceram, né, no segundo tempo. Mas aí veio o segundo gol, veio o balde de água fria, São Luís, numa jogada pelo lado direito, foi conduzindo a bola, o jogador, né, do São Luís vai entrando a dribles e, ao chegar próximo ao gol, ele tabelou e chutou a bola na trave. O atacante do São Luís acabou fazendo 2-0. A partir disso, só deu São Luís, só o São Luís ameaçava, só o São Luís foi chegando aí, mas a chegada pelo lado esquerdo, a bola passa, né, ali longe do gol do Copete, mas mais uma chegada. Agora pelo lado direito, então vejo, chegava pelos dois lados o time de Juí, joga sempre chegando, tocando a bola com relativa facilidade. O lateral ali acabou recebendo a bola sozinho e chutando para fora. Aí no finalzinho do jogo, uma tentativa aí que acabou numa conclusão do Michel, mas que no final das contas acabou sendo anulado pelo juiz porque questão de impedimento. E assim a gente chegava ao final do jogo, números finais: 2-0 para o São Luís, uma derrota bastante preocupante, bastante trabalho para o professor Bruno Coutinho nos próximos dias e até o início do gauchão para que o time chegue com mais intensidade. Boa noite. Gilson, sempre derrota aflora muitos erros, né? Contrapartida, quando a gente venceu também o primeiro amistoso, não me iludi, né? A gente nunca atinge a perfeição dentro dos jogos. Uma perda de duelos assim intermitente, né? Praticamente 100% dos duelos vencidos pelo São Luís, e esse é o ponto que eu fico como mais crítico, né? A gente perder um jogo por não performar, por não criar situações de gol, né? Que já me chama a atenção, né? Por a característica do nosso time, né? A gente falou muito durante a temporada de gerar 8, 9, batemos até 16 situações de gol. A falta de criação, a gente pode passar por um dia ruim, tecnicamente, né? Completamente aceitável, né? Porque são atletas que dependem, né? De todo um sistema que funcione para que eles entreguem o melhor.
mas na competição a gente não precisa de entendimento, né? Eu me refiro à competição física. Você precisa lutar pelos espaços do campo, e se a gente não tem um dia feliz, a gente precisa converter esse dia de muita luta, de muita entrega, e esse é o ponto que eu fico como crítico da nossa parte hoje. Bom, professor, nós tivemos 2 amistosos, né, com 3 times diferentes, porque hoje nós tivemos aqui 2 tempos com times diferentes. No sábado, uma nova chance de entrosamento, provavelmente deve vir um outro time diferente aí também, para tratar já de uma espinha dorsal para o início do Campeonato Gaúcho, ou professor? Então, a gente tem um dia, né, de mais tranquilidade amanhã, reavaliar, independente, né, com vitória ou derrota no pós-jogo. Nunca é a avaliação real que a gente tem, né? A gente consegue enxergar bastante coisa a partir de amanhã com as nossas gravações. Tem que ter muita tranquilidade nesse momento, né? Pesa sempre o resultado, porque sem dúvida nenhuma entramos em campo, né, para aceitar um resultado, né? Só que eu preciso ver uma evolução a cada jogo. A gente realmente estancou a evolução. E como eu falei na questão anterior, a gente precisa corrigir nesse ponto crítico, né, que é competir e reavaliar até a nossa parte física, como ela se encontra, né, no dia de hoje. A gente tem muitos dados para avaliar isso, e depois de uma derrota, com calma, para ver se a gente corrige, alterna ou insiste, né, na mesma estratégia pro outro jogo, dando mais uma chance para mesma combinações ali, né, entre atletas dentro de um time. Eu não estou errado na avaliação, falar essa questão da perda de duelos, dá para chamar as divididas também, só a maioria é por aí. E aí na tua avaliação, uma questão daqui a pouco de tempo de bola, parte física, o que poderia explicar isso aí, Bruno? Pode ser a parte física, pode ser simplesmente um dia técnico ruim, quando você está mal tecnicamente, né? Tu tenta ficar ao tempo inteiro buscando uma situação melhor de posicionamento dentro do campo, e aí gera um comportamento que você não quer fazer, né? Começa a correr errado, que a gente chama, né? Quando as combinações de tabela não funcionam e o adversário está com uma intensidade mais alta que a nossa, a gente tenta remediar os problemas o mais rápido possível, correndo errado, gerando um desgaste, né? Aí, quando a gente tem a bola, num dia mal tecnicamente, as coisas não encaixam, é um ciclo vicioso horrível pra gente, né? Porque não consegue reverter a situação dentro do jogo, né? Vamos usar o chavão, né? A força de expressão da bola, né? De perder quando pode perder. A gente não pode perder nunca, né? Essa que é a verdade, né? Mas é um momento ainda que estamos em teste, e vamos valorizar a entrega do São Luís, que competiu muito, teve vitória convincente em todos os setores do campo, e quando é dessa forma a gente tem que de fato parabenizar, independente se a gente teve um mau dia hoje aqui, o São Luís não tem nada a ver com isso, e executou uma competição física de ter orgulho de verdade. Bom, professor, apesar do senhor trocar todo o time no segundo tempo, o senhor optou ao longo do segundo tempo em retirar um dos homens gols do campo, que é o Jarro Pedroso. Foi preservação ou foi estratégia tática? Não, de maneira nenhuma. O Jarro é peça fundamental, um atleta titular absoluto do Inter de Santa Maria, pelo que ele representa no estado, pelas características técnicas, pelas valências físicas. Só que o Jarro perdeu 3 semanas, né, de pré-temporada. Então, expor ele, principalmente numa situação que o dia não é muito feliz tecnicamente. Então, a gente voltou a dar jogo para ele hoje, como a primeira vez que ele faz jogo 10 contra 10, né, na nossa pré-temporada. Então, o Jarro não estava abaixo de nenhum outro atleta, foi simplesmente para preservar em função da condição física. Sabe que uma pré-temporada ela é para ajustar, né, professor, certas situações. Quais são os ajustes que falta definir ainda na tua equipe antes da estreia do Campeonato Gaúcho? Na verdade, ajustes, né, da maneira como defendemos e atacamos, né, e o centro do campo é um setor que eu costumo dizer de transição. A gente passa pelo centro do campo tanto para defender como para atacar. Os ajustes e os caminhos a gente já tem pré-determinado, né? Eu não vou abrir mão da mecânica de jogo que eu acredito. Eu mantive 16 atletas da temporada passada, eles já têm entendimento, sabem que tem sucesso, né? Vou ter que ser um pouco repetitivo nessa questão, né? Porque a gente não teve um dia tecnicamente bom, e quando a bola queima no pé, a gente começa a correr errado, tentar corrigir na próxima, e se gera um novo erro, tem a perda de confiança, então o adversário cresce. E o ponto positivo, né, que hoje a intensidade da equipe do São Luís foi
superior à nossa, né? Então, nos duelos que a gente chama, não é só dividida, é a bola aérea, é a segunda bola, é uma aproximação, né? Mesmo os atletas estando completamente distantes dos nossos, subiam uma pressão com muita intensidade, com muita velocidade. E esse giro de perna, que eu me refiro tanto à minha equipe sempre, esse giro, o São Luís foi bastante superior, né? E merecedor dessa vitória. Então, para o confronto contra a equipe do Avenida, deve manter por aí, até porque 48 horas de vez um jogo pro outro, jogar meio tempo cada equipe, ou daqui a pouco não, aí já é um passo adiante, pode pelo menos voltar com o mesmo time e aí trocar totalmente. Pensando, Wilson, diretamente na questão física, né? Seria interessante a gente testar um pouquinho mais os atletas e ir dando mais minutos, né, para uma mesma equipe, mas a gente não tem ainda definido, né? Felizmente a gente dispõe ali de uma tecnologia de aparatos que nos entregam todos os dados ali que a gente precisa, né? Tem o fator feeling também, que a gente conhece cada atleta, o que eles são capazes de entregar jogando de 2 em 2 dias. Então, assim, nós vamos preservar, né? Eu não posso me dar o luxo de querer fazer teste com um atleta que não está na sua melhor forma física, tá? A ideia num planejamento inicial era sim dar mais minutos, mas a gente precisa com calma definir isso amanhã e durante o dia, já mesmo no jogo contra a Avenida, tem bastante tempo pra gente repensar essa situação. Então, tu viu aí, né? Tá aí a palavra do professor Bruno Coutinho falando, né, na entrevista coletiva as dificuldades, os problemas, né, que o Inter encontrou na partida, né? Viu aí também os melhores momentos. Um jogo todinho do São Luís. O jogo foi todo do São Luís de Juí, não há o que se queixar, né? Foi, né, uma diferença monstruosa. Mas sabe qual a diferença monstruosa que nós vamos observar no próximo período? É a diferença de inscritos no canal. Por quê? Porque tu vai sentar o dedo nesse like, porque tu vai te inscrever, porque tu vai ativar o sininho de notificações para acompanhar cada vez mais de perto a nossa paixão alvirrubra, tá bom? Então, até a próxima e aquele abraço!